Olá, primeiro ano. Nessa videoaula de hoje, nós vamos corrigir o exercício da página 27, tá? São poucos exercícios, eles enfatizavam os outros processos de derivação que nós vimos na apostila, ok? Então, vamos dar início a essas atividades, a correção dessas atividades. Então, lá na página 27, a gente tem a questão 41, que diz assim: em qual das alternativas a seguir está presente um caso de derivação parassintética? O que é a derivação parassintética? É o acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo, sendo que quando a gente retira ou o prefixo ou o sufixo, não existe uma palavra com sentido, né? Ela precisa desse acréscimo simultâneo dos dois, do prefixo e do sufixo. Se nós olharmos aí na letra A, proposição do empresário, a gente tem aí posição, né? Tem o prefixo pro, então seria um caso de prefixação. Letra B, estrangeirismos para alguns são sinais da desvalorização do português. Desvalorização, a gente tem a palavra valor, né, que seria a palavra que formou essa outra palavra aí. A gente tem o des e o is, a e o são, né? Tudo isso aí, né, vai formar aí, junto com radical, uma nova palavra. Se a gente tirar o des, fica valorização. Olha só. O que acontece? Tirando o prefixo des, eu tenho valorização. Se eu tenho uma palavra com sentido, não é o processo de parassíntese. Porque na parassintética, eu tirando um dos dois não tem sentido, tá? Claro que se eu tirar o orização, fica desvalor. Desvalor não existe, né? Essa palavra sozinha assim não é usada na nossa língua. Mas a gente ainda tem uma outra palavra aí que é a valorização. Então, seria prefixação e sufixação. Na lanchonete, todas as orientações são em inglês. Eu tenho a palavra lanche, né? E tenho o acréscimo aí de net, esse ozinho aí. No caso, é sufixação. O rapaz relê atentamente as palavras estrangeiras. Eu tenho o verbo ler, acrescentou-se a ele um prefixo, que é o re, né? Então, eu tenho um caso de prefixação. E, por fim, eu tenho aí uma lei assim não vai entristecer nenhum falante que ama o Brasil. Eu tenho a palavra triste, né? Eu tenho em, que é um prefixo, e o esser, né? O ser, esser, que vai ser o nosso sufixo. Se eu tirar o em, fica tristecer, não existe palavra, né? Com esse nome na nossa língua. E se eu tirar o esser, fica em triste, né? E também não tem uma palavra dessa na nossa língua. Então, seria a letra E, a opção correta. Na questão 42, a gente tem aí, ó, escreva nos parênteses 1 para derivação prefixal e sufixal e 2 para derivação parassintética. Olhem só, anoitecer, eu tenho noite, acréscimo de a, que é prefixo, e de ser, que é sufixo. Se eu tirar o a, fica anoitecer, não existe. Se eu tirar esser, fica noite, também não, né? Eu tenho a noite separado. Então, isso aí é um caso de derivação parassintética. Desalmado, mesma coisa. Se eu tirar o des, fica almado, não tem essa palavra. Se eu tirar o ado, fica desalme, também não. Deslealdade. Se eu tirar o des, fica lealdade, é uma palavra que existe. Se eu tirar o dade, fica desleal. Então, é um caso de derivação prefixal e sufixal. Desigualdade. Se eu tirar o des, fica igualdade. Se eu tirar o dade, fica desigual. É um caso de derivação prefixal e sufixal. Desorientação. Se eu tirar o des, fica orientação. Se eu tirar o são, fica desorienta, né? Desorienta. Tem até, né? Desorienta, desorientado e tal. Se eu tirar o enfileirar, a última palavra é enfileirar, né? Se eu tirar o em, fica fileirar, não existe essa palavra. Se eu tirar orar, fica enfilei, enfilei ou enfile, né? Não tem uma palavra assim na nossa língua. Então, estão aí os numerozinhos pra gente corrigir. Na questão 43, que é a última aí do nosso exercício, da página 27,
está assim: qual o processo de formação das palavras destacadas nas frases a seguir? Complete o espaço à frente da palavra fone. Esse fone é aquele outro processo que a gente viu que se chama derivação truncada, abreviação, ou até a gente tem também além, né, de derivação truncada, abreviação, a gente tem a nomenclatura redução também para esse processo, tá? Na letra B, sirva o jantar por volta de 20 horas. Esse o jantar, jantar tradicionalmente é um verbo, né? A classe gramatical dele é um verbo. Aí ele está substantivado. Eu tenho até o artigo o aí antes de jantar. Olha só, essa palavra mudou de classe gramatical. Então a gente chama esse tipo de derivação de imprópria. Na letra C, mesma coisa. Belo é um adjetivo. Nesse contexto, ele está substantivado. O belo disso tudo é que o mundo será outro, muito melhor. Olhem só, belo está como nome, como substantivo. Então, ele mudou de classe gramatical. É o mesmo caso aí de jantar, derivação imprópria. Lá na letra D, seu amparo me chegou em boa hora. Amparo, a gente lembra aí que vem do verbo, né? Que vem assim, né? Que retoma aí a ideia do verbo amparar, que é um verbo de ação, né? Foi tirado aí o R, né, dele, então a gente fala aí que é uma derivação regressiva, a palavra retorna ao nome da ação e não à ação propriamente dita, que é o verbo. Esperar é algo que eu não sei fazer. Esperar aí está como sujeito, como substantivo, né? Só faltou um artigo aí para a gente ver claramente. Faltou não, né? Se tivesse um artigo aí que a gente veria mais claramente que é um substantivo. Ou esperar é algo que eu não sei fazer bem. Mas fica melhor esperar é algo que eu não sei fazer bem. E ele tá como sujeito aí do verbo é. Então é um caso aí que o verbo se torna nome. Então é um caso de derivação imprópria. Esse da letra E é similar ao da letra B, a lá jantar, esperar, tá vendo? Né? E também similar, só que com outra classe gramatical, que é um adjetivo, a letra C. Ok? Então fechamos essa correção aí. Beijão, um abraço aí para vocês, tá?